Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor. Cá estamos nós para mais um estudo bíblico. Amém. Vamos partilhar. A paz do Senhor, irmã Marcela Sampaio. Bem-vinda, irmã. Vamos ter estudo da palavra, amém? Com o pastor Miqueias. Vou já fazer o convite. A paz do Senhor, irmão Zé. A paz do Senhor, meus irmãos queridos. Peço desculpa por entrarmos meia hora atrasados. Oh, paz do Senhor! Poder! Poder de Deus que apareceu. Graças a Deus que apareceu. Amém. Glória a Deus. Foi o meu telemóvel, ele atualizou, eu tive que estar à espera que ele atualizasse. Ai, meu Deus. Irmãos, estamos aqui para mais um estudo da palavra. Paz do Senhor, irmão pastor. O irmão José está a dizer paz do Senhor, irmão pastor. Pastor, hermano, bloqueou. Agora bloqueou. Meu Deus. Meus irmãos, está frio, não está? Irmão José, está frio? Bem, os irmãos do Brasil estão-se a queixar com o calor, não é? Nós queixamos com o frio. Oh, glória, a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos que estão me escutando, irmã Marisa. Caraca, mano, sabe o que aconteceu? Digo, sim. É porque o fone que eu uso aqui, eu estou ouvindo duas vozes, espera aí. Vou te enviar um convite outra vez. Tens que enviar o convite. Vou vestir o copo, estou com frio. Vou vestir o meu robe, estou com frio, irmãos. Tem maná para nós. Ô, glória. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus Cristo. Está frio. A paz do Senhor Jesus Cristo, irmã Marisa. Tá frio aí, aqui tá calor, rapaz. Tá uma brisa aqui, graças a Deus. Não estou melhor assim com o Rob. Mas Deus o é Senhor fiel, né? Amém. Deus é fiel. Muito obrigado. Muito obrigado pelo estamos aqui reunidos no nome do Senhor. Irmão José, a paz do Senhor Jesus Cristo, irmão, pastor. Deus abençoe, meu irmão. Amém. Graças. Deus abençoe em nome de Jesus aqui. E estamos o quê? Felizes. Porque cada dia mais que nós chegamos aos pés da cruz, é o sinal, né? Ao sinal que Jesus ressuscitou. Então, é nos pés da cruz que nos dá o sinal de que ele ressuscitou, né? Amém? Verdade? Eu estou muito feliz
por estar aqui mais uma vez, né? Nós estamos compartilhando o livro de Êxodo e é muito favorável nós apontarmos, né, algumas citas bíblicas antes de nós começarmos aí a estudar, né? O capítulo 14. O que vocês acham? Eu vou dar aqui qual que é um pouco do parâmetro, né, do que se trata o livro de Êxodo. Estamos no capítulo 14. É o capítulo 14. Estamos no capítulo 14. A glória de Deus Pai, né? Amém. Aleluia. Aleluia. Deixa eu colocar aqui, porque é um pouco calor aqui colocar. Irmãos, a paz do Senhor a todos. Bem-vindos. Há aqui irmãos novos, Silesei, Alisson, Nuno Rodrigues. Glória a Deus. Aleluia. Deus é fiel, né? Estamos contentes com a presença do Pai. A presença do Pai Celestial. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, nós temos que fazer uma oração, né? Temos que fazer uma oração. Amém. Orem, por favor, irmã Marisa. Orem, por favor, para a gente começar aqui. Baixa o poder. Amém, glória a Deus. Amém, poder de Deus. Poder de Deus. De Deus. É, poder de Deus. Temos que pôr aí, poder de Deus. Irmãos, comecem. Poder de Deus. Você conseguiu enviar esse vídeo lá para os irmãos? Você conseguiu enviar esse vídeo lá para os irmãos? Sim, eu enviei nos grupos. Eu não estou a conseguir tirar para pôr aqui no TikTok, mas eu depois já vejo. Eu tenho que ver melhor. Tá bem. Senão... Faz um dueto. Faz um dueto. É melhor. Faz um dueto. Entra no meu vídeo, vai lá e faz o dueto lá, né? E já. Não precisa... Vou ver como é que se faz. Tenho que ver como é que se faz, que eu ainda não sei muito bem. A paz do Senhor Jesus, irmã Ana Carla Marques, bem-vindo. Mas você fez o dueto lá com o apóstolo Paulo? Mas eu cliquei lá no dueto. Ele tinha lá para pôr o dueto. Então, e eu... você tem lá, sim? Tem, todos os meus vídeos. Então pronto, eu vou fazer. Ok. Poder Ana Carla de Marques. A paz de Jesus Cristo, irmão. É uma irmã brasileira. Ontem estava na live do pastor Ricardo Linhares. Ontem ele só entrou a agradecer, porque ele já consegue fazer lives. Estava muito contente. O TikTok mudou, né? Antes era 1000. Agora baixou, né? Para 300. Agora é 300. Ainda bem. Mas ele conseguiu. Glória a Deus. Amém, amém. Pode estar aqui conosco, a participar. E amém. Pronto. Glória a Deus. Deus vai fazer grandes obras. Amém, é verdade. Em nome do Senhor. Amém. Então faça a oração aí. A glória de Deus. Então, irmão, vamos entrar na presença do Pai, amém? Vamos entrar na presença do Pai, fechar os nossos olhos. Pai, nós entramos agora na Tua maravilhosa presença, Senhor. Desde já queremos te agradecer, meu Pai, mais um dia pelo Teu amor, pela Tua fidelidade, pela Tua benignidade. Sim, meu Pai, por nos teres tirado o reino das trevas e teres transportado para o reino da luz.
nos dares a tua glória com o nosso Salvador Jesus. Paizinho, te pedimos perdão por qualquer ato, pensamento, palavras, obras, omissões, Senhor. Tenhamos dito, tenhamos feito. Pedimos perdão agora, dá-nos um coração puro para que entremos agora diante do teu trono, da tua face, em santidade, pois sem santidade ninguém verá o Senhor. Oh, meu Pai, venho-te pedir, Senhor, que o teu Espírito Santo cresça nesta live e apareça e que nós diminuímos, meu Pai. Oh, meu Pai, que esta palavra seja guiada pelo teu Espírito Santo para edificar as vidas, meu Pai, de dentro para fora e vai repreendendo, meu Pai, todo o laço Satanás, toda a distração, repreende agora, fogo do Espírito Santo, vem queimando tudo aquilo que possa estar mal nas vidas dos irmãos, dores, contendas, maldições hereditárias, mentiras, orações Em contrárias, nome de queima Jesus. o Espírito Santo, em Em nome de nome de Jesus, Jesus. meu Pai. Que o teu sangue nos cubra, da cabeça à planta dos pés, este sangue que impede todas as estratégias de Satanás contra as nossas vidas. Em nome de Jesus, eu te agradeço, porque sempre ouves a minha oração e faz muito mais acima daquilo que te peço. Em nome de Jesus, amém. Em nome de Amém. Jesus, amém. Glória a Deus. Que bonito. Glória a Obrigado por Deus. orar, tá certo? Irmãos Amém. amados, nós vamos compreender, nós vamos entender mais, né? Porque eu estou crescendo na graça. Creio que vocês também, aqui com a gente, estão crescendo na graça e estão crescendo no conhecimento do Evangelho, né? Amém. Muito obrigado, meus irmãos. A irmã Ana Carla, né? Vai ser mais uma que eu vou conhecer aqui através da irmã Marisa, porque eu já conheço a Glória. Rose de Carvalho, já conheço a irmã Tânia, já conheço vários irmãos, né? Por meio dessa transmissão. Que maravilha. Meus irmãos amados, nós estamos entrando aqui no entendimento, né, da palavra do Senhor, que nós já estudamos aí o Gênesis e a gente começamos aí a estudar. Nós começamos a estudar aí o livro de Êxodo. Já estamos no capítulo 14, né, para a glória de Deus Pai. Estamos no livro 14, no capítulo 14, mas eu quero dar uma explanada aqui, meus irmãos amados, sobre a questão do livro, né, para que você entenda o porquê que nós estamos lendo esse livro, né? O que nós estamos lendo. Eu creio que você está aí com a caneta na mão, com um papel, né, um caderno, para você fazer algumas anotações, né, para que você possa fazer algumas anotações, tá certo? E que o Senhor seja glorificado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Vamos lá, né? Nós já entendemos que foi quem escreveu o livro de Êxodo foi Moisés. Maria Auxiliadora, querida irmã, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo. Em nome do Senhor. Em nome de Aleluia. A paz, ministro Miqueias. A paz do Senhor, minha irmã amada. Amém. Deus te abençoe, amém? Aí, olha, a irmã Maria, eu ia falar o nome dela antes, só que, como ela não estava online, eu peguei, não falei não. Mas veja só, a irmã Maria Soladora também conhecia através desse meio, né? Nós começamos lá no Zoom, né? Depois a gente viemos aqui pro TikTok. Tá certo, mas cada tempo nós vamos crescendo conforme do Skype, Deus vai irmã dando as Maria ferramentas aí. é do tempo do Skype. Do Skype, do Skype. Deus abençoe, Marceladora. Glória a Deus. Então, vamos. Então, meus irmãos, voltando aqui no mesmo raciocínio, né? No raciocínio que a gente estava falando sobre o livro de Moisés. Já entendemos que quem escreveu o Êxodo foi Moisés, tá certo?
foi Moisés que escreveu o segundo livro, qual ele, é claro que ele escreveu 5 livros. Foi Moisés que escreveu 5 livros. O primeiro é Gênesis, o segundo é Êxodo, o terceiro é Levítico, o quarto é Números e o quinto é Deuteronômio, que é chamado na teologia Pentateuco, ou seja, penta vem de 5. 5 livros que Moisés escreveu, né? Na linguagem hebreia se usa Torá, ok? Mas, ok, nós já sabemos que Moisés escreveu aí os 5 livros da Bíblia, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia, os 5 primeiros, que é Êxodo, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Amém, meus amados irmãos? Amém. Agora, eu gostaria muito de falar-vos e lhes dar uma cita bíblica que está em Êxodo, capítulo 17, verso 14. Êxodo, capítulo 17, verso 14. Você abre aí, em nome de Jesus, 17, verso 14. Para que você entenda que é Moisés que está, né, Deus está ditando para ele o que tem que fazer, né, e ele que escreve. Né? Aí o 17, verso 14 diz, então diz quem? O Senhor a Moisés. Né? Aí nós vemos aqui, então disse o Senhor a Moisés. Eu gostaria que você até marcasse aí, se você quiser marcar a tua Bíblia. Eu gosto de marcar. Também. Eu gosto de marcar. Eu gosto aqui de... né? Eu gosto de marcar e gosto aqui de... Porque eu sei... veja, irmãos, é que essa Bíblia português, tem muitos anos que um irmão amado em Cristo Jesus me deu ela, né? Me deu de presente. Mas eu quase não uso ela porque eu estou pregando em espanhol, então tem que usar a Bíblia em espanhol. E essa Bíblia aqui que eu uso, vou te mostrar aqui. Essa Bíblia, sim, olha só que bonito. Amém. Toda rabiscada, e ela vai ficar mais ainda, porque eu sei que a presença do Senhor me tomará mais uns anos mais. Então, essa Bíblia é muito boa, eu gosto muito dela. Então, eu vou começar a rabiscar também essa Bíblia, né? A qual um amigo me deu, eu quero rabiscar ela também, né? Apontando e aprendendo do Senhor. Então, vamos ler lá. Então, diz o Senhor a Moisés, escreve isto para a memória no livro, veja, num livro, e relata-o aos ouvidos de Josué. E depois vem dizendo, quem vai relatar aos ouvidos de Josué? Vai relatar o seguinte, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Amém? Então, a coisa aqui não é profundizar sobre Amaleque, nada disso. Não, vamos deixar isso para outra ocasião, quando Deus nos permita. O mais enfatizante aqui é o seguinte, que foi Moisés que escreve o livro, ok? Tá certo. Agora, eu quero dar outra cita, que está em Êxodo 24, verso 4 até o verso 7. Então, vamos lá. Êxodo 24, amém? Êxodo 24, do verso 4 até o verso 7, amém? Verso 4 até o verso 7. Muita atenção, porque eu gosto muito de estudar a palavra do Senhor. Quem gosta, diga amém. Amém. Glória Quem a gosta, Deus. fala, porém, irmã Paulista Ladora.
Irmã Maria Auxiliadora, tem que compartilhar lá, irmã. Aleluia. Hã? A irmã Maria Auxiliadora tem que compartilhar lá no WhatsApp lá, mandar para todo mundo. É, irmã, é poder de Deus. Amém. Compartilhar o vídeo lá, irmã. Depois eu vou enviar para a irmã lá. Eu não sei se envia para minha irmã. Então, vamos voltar aqui. Então vamos lá. Meus irmãos amados, nós estamos dentro de um estudo, ok? Estudo de Êxodo. Dentro desse estudo vem a pregação também, a explicação do texto, tá certo? Então, eu estou dando referências, a gente vai dar umas referências aqui, uma explanação, depois eu vou ler capítulo 14. Eu te peço com muita paciência, não dorme, não esteja cansado, tá certo? Se você tem que tomar água, aproveita. Eu mesmo coloco aqui essa garrafa do meu lado. Coloca a garrafa do meu lado, porque... A minha irmã está... possamos... hoje não está aqui, porque não sei se ela ainda vai entrar, mas ela está sempre a dizer para me hidratar. Eu também. É, né? Ai, Jesus, espera aí. Verdade, temos que beber água, senão ficamos roucos. Senão fica rouco, fica desidratado, fica muita coisa. É verdade. Fica muita coisa. É. Então vamos lá, meus amados, desculpa por sair, vou entrar aqui outra vez. Vamos lá. O verso 4, capítulo 24 de Êxodo, verso 4 até o verso 7, diz: E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos segundo as 12 tribos de Israel. Outra vez, e Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, ok? Já é uma colocação que Moisés escreveu o Êxodo, já é uma cita mais, uma referência mais, que Moisés escreveu o livro de Êxodo, tá? Aí vem, e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte, amém? E 12 monumentos segundo as 12 tribos de Israel, segundo as 12 tribos de Israel. Verso 5 diz, e enviou certos jovens dos filhos de Israel, aos quais ofereceram holocausto, sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. E Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. Amém? E tomou o livro, ok? Muita atenção. E tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo. Aos ouvidos do povo. E eles disseram, tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Amém? Então, olha, a autoridade era Moisés. Moisés estava servindo a autoridade de Deus, tá? Deus é autoridade sobre Moisés e Moisés é autoridade sobre o povo, ok? Então, o povo está dizendo, o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos, tá certo? Então, essa é outra referência. Meus irmãos, a data mais ou menos, a data que Moisés escreveu esse livro é uma data entre 1440 a 1400 antes de Cristo. A data, irmãos, os anos, ele não subia, ele não ascendia, ok? Ele não ascendia. Os anos eram contados para baixo, ele descendia. Não é como depois de Cristo. Depois de Cristo começou o ano 4, 5, 6, 7, 8, e foi indo. O ano 100, o ano 200, até chegar ao 2021. Ele está subindo, mas os anos antes de Cristo era descendente.
Ele descia. Por exemplo, 1440, 1439, 1438, e vai baixando até 1400 aí. É a data, mais ou menos, aonde entre essas datas que Moisés escreveu esse livro. Então, foi entre 1440 e 1400 antes de Cristo. Amém? Amém. Ok? Então, olha, se você tem aí o caderno, vai anotando, meu irmão, porque nós ficaremos nessa live aqui bastante tempo aprendendo da palavra. Amém? Deus, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, olha, meus irmãos amados, o propósito da Escritura, o propósito dessa Escritura é o seguinte, né? A palavra êxodo significa saída. A palavra êxodo significa saída, tá? No tempo de Deus, o êxodo dos israelitas, né, o êxodo dos israelitas que estavam no Egito, marcou o final de um período de opressão para os descendentes de Abraão. Amém? Marcou uma data de opressão para os descendentes de Abraão. Ok? Vou te dar outra referência. Está no livro de Gênesis, capítulo 15, verso 13. Vamos lá. Gênesis, capítulo 15, verso 13. Glória a Deus. Aleluia. Gênesis, capítulo 15, verso 13. Amém? Se você tem Bíblia aí, vamos aprender. Porque aqui nós somos discipuladores. Nós estamos fazendo a obra do Senhor, tá certo? Amém. Então aí, Gênesis. Aí está. Gênesis, capítulo número 15, verso de número 13. Amém? Gênesis 15, verso 13. Se você quiser marcar aí também, se quiser, pode marcar. Fica à vontade, porque o poder de Deus está iluminando-nos através da palavra. Então vamos ler. Então disse a Abraão, irmãos, entenda uma coisa, Abrão, ele é o mesmo Abraão, mas só que tem o seguinte, Abrão é o filho de Terá. Terá era o pai de Abrão, e Terá colocou o nome de seu filho de Abrão. Então, Abrão é o seu nome dado pelo seu pai, Terá, que porventura, sendo o pai dele, ele tinha algumas culturas da família, né? Você vê que quando o filho, né? Por exemplo, a Marisa, ela tem alguma cultura do pai dela. A Marisa tem alguma cultura da mãe dela. Ela tem algum caráter dividido aí entre o pai e a mãe. Eles aprenderam dentro dessa família, dentro desse matrimônio, alguma cultura, alguma ideia, uma ideologia. Assim estava Abrão aprendendo com sua família. Mas Abraão, meus irmãos, é um nome dado por Deus. Abraão é o nome dado por Deus. Por quê? Eu vou explicar isso posteriormente. Não quero entrar muito nesse assunto para que não seja extenso. Tá certo? Então, vamos entender. Aqui está falando de Abrão. Abrão é antes, a sua vida antes, o seu nome dado pelo seu pai Terá. Aí que diz, então disse a Abrão, saibas de certo que peregrina será a tua quê? Semente. Peregrina será a tua quê? Semente. Amém? Peregrina será a tua semente. Sim. Quando se diz semente aqui, meus amados irmãos, não está falando
não está falando de sementes no plural, está falando no singular, ok? A sua semente no singular significa que é uma semente, né? Só uma semente em terra que não é sua. Aqui está fazendo referência também de Jesus, tá? Aqui faz referência de Jesus também, porque ele foi a semente de Deus plantada na terra para que possa crescer, germinar e muitas aves, muitas pessoas possam vir repousar nessa árvore, né? Que cresceu. Oh, glória! Glória a Deus. Muitas aves, imagina as aves do céu todas, os pássaros, toda a parte vindo a repousar, porque aí dá sombra boa. No entendimento espiritual, meus irmãos, é isso que nós fazemos. Nós somos os pássaros que estamos voando para repousar nessa árvore chamada Jesus. Amém. A árvore da vida. Amém? Então, a semente aqui significa, ele está dando ênfase, tanto quanto para Jacó, tá certo? Como quanto para Jesus, porque Jacó, ele deu os 12 filhos, ele teve 12 filhos, os 12 filhos, José, Judá e Benjamim, foram os 3 filhos né, que Jacó liberou a bênção, dizendo que eles tinham alguma correlação. José era um homem que estava abrindo fronteira para esse Messias. Judá era aquele que estava intercedendo para com seus irmãos para não deixar que José sofresse ou fosse sendo morto. E Benjamim, aquele feroz, como Paulo era feroz para perseguir a igreja de Cristo. Olá, mira, Deus te abençoe, Deus te bendiga, mira Marta. Eu me recuerdo de ti, sim, recuerdo de ti. Es que nosotros habíamos ahí compartiendo una live una vez y pusiste mi canción para tocar y todo eso, ¿verdad? Gracias por estar aquí. Dios te bendiga. Aquí estamos juntos para la gloria de Dios, ¿sabe? Sea bienvenida. Aquí estoy predicando en el portugués, pero te lo envío un saludo muy fuerte para ti, ¿sabe? Hasta la República Dominicana, ¿ok? Envío un saludo muy fuerte para a República Dominicana. E esteja aí escutando minha canção, querida. Esteja aí escutando, pedindo perdão. E há vídeo, se tienes WhatsApp, tu puedes passar-me tu WhatsApp, que quero passar um vídeo para ti. Poder de Deus. Quero passar esse vídeo para ti, para que puedas contextualizar. Ou quizás pode entrar aqui também, aqui em meu perfil. Mira Alma. Puedes entrar aqui em meu perfil e está anclado, sabe? Puedes descargar e compartilhar. Deus lhe bendiga. Então, meus irmãos, a semente aqui, desculpem, a semente aqui está dando referência a Jacó. Nós percebemos aí que Benjamim, Judá e José eram os 3 filhos abençoados pelo Jacó, liberada a bênção sobre eles, né, para ser de referência. Aleluia, Lindalva. Deus te abençoe, querida. Bem-vinda. Faz assim. Então, nós vemos aqui que foi a referência, né? Jacó. Então, os 3 filhos de Jacó são Benjamim, Judá e José, os 3 filhos dentro dos 12, tá? Dentro dos 12 filhos. Jacó, 3 filhos, um chamado José, outro chamado Judá, outro chamado de Benjamim. São as ramas que dá ênfase a
a essa semente que está dizendo Moisés sobre a questão de Abrão, né? Que é Cristo, né? Ele está falando, então disse a Abrão, saibas, de certo, que peregrina será a tua semente. Jesus estava na terra, ele foi o quê? Peregrino, sim ou não? Sim. Jesus, quando estava na terra, ele foi peregrino. Ele disse assim, o Filho do Homem não tem aonde repousar a sua cabeça. Então, significa que ele estava peregrinando, ele não estava apegado nada dessa vida, tá certo? Né? No entanto, que Pedro chega a Jesus e fala, eles estão cobrando de nós impostos, Jesus. O que o Senhor pensa sobre isso? Aí Jesus fala assim, quem paga impostos? São os israelitas ou são os fora de Israel? Eles têm direito de pagar impostos ou não? Né? Mas como para saber que o Filho do Homem veio para cumprir, então diga, vai lá no mar, né, pesque um peixe, tira da boca do peixe um diadema e paga o meu imposto e o teu imposto, Pedro, ok? Então nós vemos isso aí, ok? Jesus era peregrino, ok, meu irmão? Jesus não tinha casa fixa. Ó, essas mentiras de teólogos aí. Eu escutei uma vez um teólogo dizendo que Jesus tinha casa. Não, Jesus não tinha casa não, viu? Jesus não tinha casa nem praia, não para de conversa fiada. Pois certo? não. Eu ouvi esse cara falando que Jesus tinha uma casa na praia. Mentiroso. Tá? Se ele é dono, ele tem uma casa. Ele falou, eu vou preparar lugar. A casa dele é no céu. Eu amei. Então volta aqui. Vamos ler de novo. Então disse a Abraão, saibas de certo que peregrino será a tua semente em terra que não é sua, servi-los-á e aflige-la-ão 400 anos. Então, ele olha aqui, dentro desse versículo 13, dá, irmãos, para pregar uma hora aqui pregando dentro desse versículo. Porque, primeiro, sobre Abrão, que era filho de Terá, que relata o livro de Jasser, não sei como dizer em português, em espanhol, porque eu li esse livro em espanhol. Ele é como se fosse a Bíblia. Ele dá referência que Abrão, quando ele era pequeno, o pai dele, Terá, o escondeu numa cova porque o rei Nimrod queria matar ele. Então ele foi escondido, ele escondeu numa cova e ele ficou lá. É aí que ele ouviu a voz de Deus. Quando ele voltou lá, depois de muitos anos, para a casa do seu pai era um soldado, era um general sobre soldados do rei Nimrod, e ele viu deuses nessa casa. Então Abrão vai questionar seu pai, o que é isso, tal. Eu não quero entrar muito aqui, depois eu quero... Irmãos, vamos aprendendo, tá? Vamos aprendendo aqui. Se for muita informação para vocês, me fala, que eu estou falando demais. Certo? Não, tá bem. Amém? Eu amei. Eu virava. Olha aqui. Ok. Então, vamos lá, irmãos. Então, aqui se menciona sobre Abrão, se menciona que essa semente seria peregrina. Você vê que Abrão também foi peregrino. Deus falou, sai da tua parentela, no meio da tua terra, da tua parentela, vai para onde que eu te mostrarei. Ele não falou que ele tinha uma casa em Canaã, não. Ele falou que eu vou te mostrar. Ok? Sei de quem está falando. A irmã Lindalva sabe de quem que eu estava falando. Oi, irmã, eu não queria falar o nome, não, mas que bom que você sabe. Deixa para lá. Eu não sei. Então, deixa quieto. Deixa quieto. Sei sim, aí, ó. Deixa para lá. Então, caraca, como o cara tem uma capacidade de falar que Jesus tinha casa na praia. Ai, meu Deus do céu. Olha, a irmã também agora diz quem é. Não, assim, mas está curiosa. Não, vamos voltar aqui. Renomado. Renomado. Pastor, renomado.
Deixa quieto, irmã. Eu Deixa já quieto, ouvi irmã. essa versão. Eu já ouvi essa versão. Caraca, esse negócio aqui vai ficar feio. Deixa pra lá. Ai, E, Senhor, pra que eu e vou comentar? Deixa... compreender. Ai, Senhor. Então, olha, Ah, vamos voltar aqui, irmão, senão nós vamos perder o fio da meada. Amém? vamos para a Vamos para a Bíblia. Bíblia, melhor. Exatamente, vamos para a Bíblia. Então, olha só, irmãos. Olha só, peregrina será a tua semente. Deus falando com Abraão. Com Abraão. Veja só, Moisés também, ele foi peregrino, meu irmão. Moisés, ainda que ele cresceu no palácio, né, de Faraó, sendo discipulado aí, aquela coisa toda, né? Ainda que ele cresceu aí, né? Mas quando ele matou aquele egípcio e fugiu, nós já lemos isso em Êxodo, né? Ele fugiu para Midian, lá ele conheceu Jetro, né? E conheceu a filha de Jetro, casou com ela e teve filhos. Depois de 40 anos, que Deus vai falar com ele, vai chamar Moisés, aí 40 anos depois. Aí você pensa assim, por que o meu ministério não avança, né? Por que eu não estou avançando? Você pode pensar muitas coisas, né? Mas Deus está no propósito de Deus, porque Deus vai falar dessa maneira assim, ó, Moisés, é o seu momento. E era 40 anos já que havia passado. 40 anos, meu irmão. Moisés tinha idade mais ou menos de 80 anos. Tá certo? Então, se compreende aí, meus irmãos, que Moisés, depois que ele teve um encontro com Deus, ele foi já peregrino. Tá? Então, aqui, vamos voltar aqui. Deus está falando conosco, amém? A tua semente, veja só, no verso 13, mano, tanto que eu estou falando, dentro do verso 13. Olha só, semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-la-ão 400 anos. Então, 400 é uma profecia de que a semente de Abraão, que é Jacó, né? A semente de Abraão, que é Jacó, claro que foi Isaac primeiro, depois foi Jacó o segundo, né? Mas a semente que parte dali, essa semente é a essência, meus irmãos, é a essência do povo, a semente é a essência do povo. Eu quero abrir parênteses aqui, meus irmãos, assim também a igreja é a semente do povo, e a igreja está dividida por membros. O corpo de Cristo está aí feito por membros, né? Mas elas estão conjuntamente, eles estão juntos, né? O dedo para fazer a sua função, a mão para fazer a sua função, o braço para fazer a sua função, os olhos para fazer a sua função, os ouvidos para fazer a sua função, e etc, etc. Ok? Então, mas ela está conjuntamente, ela está juntamente. Então, isso significa semente. A igreja é semente de Deus também. Mas a semente de Abraão, que era Jacó, que foram os filhos de Jacó, entre os filhos de Jacó foi José, Judá e Benjamim, que dentro de Judá veio o Messias chamado Cristo, dentro de Judá veio Davi, depois Davi veio Salomão, depois de Salomão foi indo, até chegar Maria, né? E a partir de Maria aí veio o Messias, o chamado Cristo, que perdoa pecado, que nos livra da perdição, que nos salvou da perdição, do abismo, tá certo? É aí que nós entendemos, né, o processo, porque a semente de Abraão tinha que ficar 400 anos no Egito, por causa de José. Não é por causa de José, porque ele era mau, porque era propósito de Deus. José era um homem íntegro. Nós pregamos nas outras vezes passadas a integridade de José, né? Então, vamos... Ok, nós lemos aqui o Gênesis 15, 13. Quero te dar outra referência, né? Mas vamos lá. O propósito dessa escritura é que a palavra Êxodo
significa saída e o tempo de Deus, no tempo de Deus, né? Saída no tempo de Deus, o êxodo dos israelitas, a saída dos Egito, é a saída do povo de Israel, dos israelitas do Egito. Essa, então, marcou o final, um período de opressão para os descendentes de Abraão. Aí eu dei a referência, Gênesis 15, 13. E o princípio do cumprimento do pacto, da promessa feita a Abraão, do qual seus descendentes não só habitariam na terra prometida, senão também se multiplicariam e chegariam a ser uma grande nação. Certo? Gênesis 12, verso número 1 até o verso 3, do versículo 1 até o versículo 3. Vamos lá, Gênesis capítulo 12, versículo 1 até o versículo 3. Depois nós lemos o 7. Vamos lá, 12. É só você dar uma folheada para trás. 12, verso 1 e 3. Ao verso 1 até o 3. Diz aí, falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito. Outra referência que Deus havia falado a Moisés, que significa que dá a referência, que dá a colocação que ele escreveu o livro, certo? E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo, este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Amém? Amém. Um cordeiro para cada casa. Aí nós lemos mais aí. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa. Veja só, presta atenção. Tome um só com seu vizinho, né? Perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro, ou cabrito, será sem mácula, um macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Amém? E os guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel os sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta das casas em que o comerem. Aí está dando a referência. Esse capítulo 12 nós pregamos na outra vez, né? Você lembra, né? Nós falamos anteriormente, como duas pregações para trás, sobre esse cordeiro, né? Que foi morto, né? Que mataram para livrar o povo de Israel do anjo da morte. Estava passando, que era a última praga que mandou Deus para matar os primogênitos. O primogênito do filho de Faraó e o primogênito da serva de Faraó e todos os egípcios. Ok? Cada um dos primogênitos deles foram mortos. Tá certo? Isso era um sinal de que Deus estava com Moisés. Tá bom? Mas o sangue que foi passado nas portas deu livramento para os israelitas, para que eles não fossem consumidos também. Ok? Os filhos deles foram consumidos. Então, mas o cordeiro tipologicamente dá referência tipológica do Cristo, o cordeiro imolado, o cordeiro morto, o sangue dele, que nós estávamos aqui na live mais cedo, falando a respeito da remissão, né? Das falhas que temos. Né? Remissão foi por meio do sangue de Jesus, certo? Então, então,
essa é a referência que Moisés escreveu, tá certo? Vamos lá, irmãos, para Gênesis. Gênesis 12. Gênesis 12. Gênesis 12, o verso 1 e 3. Tá bom? Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua o quê? Da tua o quê? Terra. É o que nós lemos lá e eu expliquei no capítulo 15, verso 13. Tá? Aqui no capítulo 12, o verso vai dizer, ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela. Significa que Abrão tinha terra. Abrão tinha parentela. Amém? Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, querido. Seja bem-vindo. Estou gostando do estudo. Amém, irmã? Deus abençoe. É para gostar mesmo. Isso aqui é para gostar mesmo. Aqui tem comida saudável, glória. Aqui há comida saudável, aleluia. Irmãos, então olha só, aqui está dizendo, presta atenção. O capítulo 12, verso 1. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te, não é site de internet, não. É site de sair, tá? Sair. Não é site de internet, não. Eu não confundo. Vamos lá. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra. Quer dizer que Abrão tinha terra. Miquel, Deus abençoe a sua vida. Amém, Marcos. Marcos Vinícius, obrigado, querido. Então, Marcos Vinícius, sabe meu nome ou o quê? Vamos lá. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra. Veja só, então ele tinha terra. Sai-te da tua parentela. E da tua parentela significa que ele tinha parente, né? E da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu falei com vocês. Então eu estou dando a referência. Ok? Primeiramente, meus amados irmãos, vamos entender aqui. Então, Abrão era Abrão porque ele tinha terra, ele tinha parentela, ele tinha casa. E Deus está falando que sai-te, que é para a terra que eu vou te mostrar, que eu mostrarei. Significa que Deus ia dar uma nova direção para Abrão. Até o seu nome ia ser trocado, porque Abrão não ia pertencer a uma vida terrenal. Quando se diz que Abrão era peregrino, no capítulo 15, verso 13, dizendo, a sua semente será peregrina, eles vão peregrinar sobre. Significa que todos aqueles que ouviram a voz de Deus já não é mais parte do terreno, da terra. Todos aqueles que escutaram a voz de Deus, aleluia. Todos aqueles que ouviram a palavra do Pai já não é parte da terra, ele é parte do céu. Então ele vai ser agora peregrino, porque ele ouviu o chamado de Deus. Ele tomou a posse do chamado de Deus. Então, essa já é uma referência de que Deus ia trocar o seu nome. Como diz Apocalipse, e darei um novo nome. Todos os filhos de Deus têm um novo nome, oh glória. Todos os filhos de Deus têm um novo nome. Eu tenho um novo nome, a irmã Marisa tem um novo nome, cada um dos meus irmãos que estão reunidos aqui tem um novo nome. Aleluia. O seu nome
está escrito no livro da vida. Se você crer no nome de Jesus e creres, verá a glória de Deus. O verso 2 diz: e far-te-ei uma grande nação, né? Far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Por que engrandecer o teu nome? O próprio Cristo diz: antes de Abraão, Isaac e Jacó, eu sou. Sabe por que ele está dizendo isso? Ele estava engrandecendo não Abraão, não Isaac, não Jacó. Ele estava dando referência que ele é que chamou Abraão, Isaac e Jacó. Aleluia. Ele está dizendo: eu antes que fosse Abraão, antes que fosse Isaac, antes que fosse Jacó, eu sou. Eu sou. Então, o verso número 2 diz: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Quer ouvir a voz de Deus, irmão? Ouve, mas obedece, porque serás uma bênção. Porque muitas pessoas não ouvem a voz de Deus, mas não seguem a voz de Deus e acabam não sendo abençoados, porque a obediência gera bênção. Amém. A desobediência gera maldição. O verso 3 diz: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, em Abraão, eu e você somos bênção, somos benditos por causa da crença, da fé manifestada de Abraão. Porque ele creu em Deus e isso foi contado como justiça. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade quanto? De 75 anos. As pessoas pensam que Deus vai falar somente com gente nova. Deus fala até com aqueles com 80 anos. Não importa, basta estar vivo para morrer, como diz minha mãe. Basta estar vivo para morrer. Mas enquanto você está vivo, você vai escutar, querendo ou não, a voz de Deus, a verdade, a palavra, as escrituras, o evangelho, tá? Aí diz aí: assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Arã. Saiu de Arã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda, que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Arã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Irmãos amados, há algo aqui que quero comentar. Quando Deus falou com Abrão, dizendo assim: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu mostrarei. Ele não está dizendo aqui para Abrão: leva Ló, leva Sarai e leva... Né? Aqui não está dizendo, aqui no verso 5 diz: ele tomou Abrão a Sarai, que era sua mulher, a Ló, que era filho de seu irmão, ou seja, eram primos, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Arã, e saíram. Ele tomou os gados também e foi. Mas Deus havia dito para ele: sai da tua parentela e vai. Mas tem uma coisa aqui: ainda que Deus não falou com ele para não levar, ele tinha ainda um pegamento, porque por isso o seu nome era Abrão. Ele tinha, o seu coração ainda estava ali, essas coisas, olhando para a mulher dele, olhando para o primo dele, que ele gostava muito, né? No entanto, que lá no posterior, lá no Gênesis, nós lemos lá, na outra vez, no estudo passado, você lembra, irmã Maria? Nós estudamos sobre quando os pastores, né, começaram os pastores começaram a brigar, começaram a contender-se, né? O pastor dos gados de Ló e o pastor dos gados de Abrão. E começaram a contender-se, porque era demais a riqueza que eles tinham, né? Então não estava mais suportando, a terra não estava suportando.
onde eles estavam habitados. Aí começou a brigar, começaram a contender-se. Então, Abraão disse, vai para a tua direita, eu vou para a esquerda. Se tu vais à esquerda, eu vou para a direita. Mas nós não damos mais para viver, comunicarmos, viver juntos. Ok? Ok. Minha boca está muito seca. Bebe água. Hidrata. Tem que ficar tomando. Ok? Ok, irmãos? Então, tudo bem? Estou a pôr o telemóvel a carregar, então tenho que estar assim perto. Assim. Sim, está tudo bem. Pronto. Poder de Deus. Poder de Deus. E o verso 6 diz, e passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra, e apareceu o Senhor a Abrão e disse, a tu que? Semente. Sim ou não? Amém. A tu que? Amém. Semente. Amém. A tua semente. Outra vez aqui, ó. A tua semente darei esta terra. A tua semente darei essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Amém? Amém. Edificou ao Senhor um altar que aparecera. Amém? Já até aí. Então vamos lá. Essa é a referência do propósito do pacto, do cumprimento do pacto que havia dado Deus para Abrão. Isso significa que o povo de Israel sairia do Egito por causa da promessa que Deus havia dado já a Abrão, meus irmãos. Então, o cumprimento foi estabelecido. Então, o propósito da Escritura é esse: cumprir o propósito de Deus. Você que está me escutando nesse momento, você está cumprindo o propósito de Deus aqui na Terra. Tá certo? Meu irmão, se você está apegado nas coisas, escuta muito bem. Não pode você estar apegado nas coisas escutando a voz de Deus ao mesmo tempo. Porque a voz de Deus, ela é uniforme. A voz de Deus é única. A voz de Deus é única. Deus não vai falar com o coração, ainda que ele fale com alguém que está preso num pecado, preso na vaidade, ainda que Deus fala com essa pessoa, mas ela não pode ficar da mesma coisa, como Abrão ficou. Ele não pode ficar da mesma vida, da mesma forma que ele foi, aleluia, que ele estava. Ele tem que ser mudado, ele tem que ser regenerado, aleluia. Ele tem que ser transformado pelo poder de Deus. Então, alguém que escuta a voz de Deus, meus irmãos, não pode ficar a mesma coisa. Ele tem que ter novidade de vida, tem que ser transformado, ele tem que dar testemunho de transformação. Amém. Como Deus vai lá em busca um bandido, aquele matador, um assassino, drogado, aquele mais cruel, o homem vai, pega o cara, amassa o cara, pega o cara, vá, um cara que era todo chupado, cara, todo cara, cheio de caveira, porque ele fumava droga, porque usava droga, e ficava só nessa vida de crime, mas Deus vai lá e pega ele, amassa esse barro outra vez e forma ele, aquele vaso bonito. Aí o cara vai lá e está pregando a palavra de Deus. Aí todo mundo tá vendo, uau, mano, esse cara era aquele matador, era como Saulo. Nossa, você é louco, mano, eu não vou me aproximar perto desse cara não, ele é matador, ele vai matar-nos, né? Assim também Deus faz com o bandido, né, cara? E eu vejo em tantos testemunhos de tantos homens de Deus hoje que pregam a palavra de Deus, mas Deus havia amassado o cara, havia amassado ele, pegou ele, fez uma nova criatura, e hoje as pessoas, não parece que você era assim. Por quê? Porque Deus é Deus, amém? Deus é Deus, assim como Deus estava fazendo na vida de Abrão. Uma vez que a pessoa escuta a voz de Deus, ele não pode ser da mesma coisa, ele não pode ficar na mesma vida, ele é transformado, hein?
transformar, né? Transformar. Então, esse foi o propósito, a propósito da escritura, né? Do autor, o que o autor está dizendo, o que Moisés está dizendo aqui, no capítulo, no livro de Êxodo, toda essa extensão do livro, o que está relatando Moisés é o que Deus já tinha falado a Abraão. Ok? Era o que Deus, a promessa do pacto que Deus ia fazer na vida do povo, ou seja, até a semente dele vier, que é Cristo Jesus. Amém? Amém. Amém? A irmã que escreveu, tem que ter mudança como a voz de Deus, exatamente. Amém, amém, mocinha. Olha só, o propósito do livro pode ser expressado como um segmento desde o rápido crescimento dos descendentes de Jacó, que eu tinha mencionado, que é os filhos de Jacó, em Egito, né? Ou seja, eles foram levados para o Egito por causa da fome em Canaã, né? Deus permitiu que José estivesse lá no Egito, que fosse maltratado, que fosse, né, levantado calúnia contra ele, que fosse vítima de calúnia, de difamação, de tudo isso, para que o nome do Senhor seja glorificado na vida de José, e que a família de José viesse até o Egito para que eles ficassem lá, para cumprir o propósito de Deus, a qual já havia dado a Abraão, a qual havia já predestinado, havia já prescrito, havia dito. Né? Amém, glória a Deus. Meu irmão, já está tudo escrito. Deus é Deus, tudo está escrito. Amém. Ninguém foge da presença de Deus, já está escrito. Amém, glória a Deus. Você está me escutando agora, você está tentando fugir da presença de Deus, meu irmão? Não faça isso, não. Não faça isso, não. Ainda tem um mensageiro de Deus aqui te falando agora. Não faça isso, porque Deus vai te dar, vai lá. Ele vai lá dentro, onde você está escondido, vai pegar você, vai trazer perto dele. Aí você vai falar, não tem jeito mesmo de fugir. Não tem jeito mesmo de fugir dos olhos de fogo. Não tem jeito de fugir, né, da presença de Deus. Né? Diz que seus olhos é como chama de fogo, seus pés é reluzente. Né? Amém? Então vamos lá. Qual que é o propósito? O propósito era o cumprimento do que havia dito Deus a Abraão, o propósito desse livro de Êxodo. E outra coisa, é para que eles serviam a Deus, não a Faraó. Então Deus estava preocupado com o governo teocrático. Teo significa Deus no grego. Então tinha que ser um governo que o rei os governa, que é Deus, né? O povo e o governo de Deus. Que Deus não tem maiorais por cima dele. Deus é Deus. Ninguém aqui para cima não é nada. Não tem ninguém aqui. Aqui para baixo que tem. Aqui está a glória de Deus. O poder de Deus, o trono de Deus. Então ninguém está aqui acima dele. Tá certo? Então o povo que está aqui embaixo tem que obedecer esse Deus. E de fato é chamado teocrática na Terra Prometida. Eles tinham que servir ao único Deus. Por que Deus ficava nervoso no tocante ao zelo? Não é nervoso como os humanos, não. É nervoso no sentido de zelo. Deus tem zelo. Então, por que ele ficava? Porque o povo de Israel, eles fugiam da presença de Deus. Eles iam a adorar a outros deuses, né? A Baal, a Astarote, e etc. Ok? É por isso que Deus ficava, como eles começaram a adorar o bezerro de ouro. Então, é por isso que Deus ficava zeloso. Por quê? Porque eles foram chamados para adorar somente a Ele. Certo?
Então vamos lá, irmãos. Os versículos-chave aí. Os versículos-chave. Tá certo? Vou dar aí os versículos-chave. Entretanto, se levantou sobre o Egito um homem, um novo rei, que não conhecia José. Tá? Então, olha, quando José chegou aí, meus irmãos, a governar, era um outro rei, um faraó diferente, era outro de faraó. Não tinha nada a ver, porque esse faraó vai colocar José aí no governo. Entende? É esse faraó que vai colocar. Mas, depois da morte de José, se levantou outro governo, outro rei. Então, esse rei não tinha compaixão de ninguém. Outra coisa que quero mencionar aqui. A Bíblia não diz, mas eu vou dizer algo que o Espírito me coloca aqui, tá certo? Esse faraó que foi levantado, esse rei, depois de José, ele já estava monitorando o povo de Israel. Ele já tinha a mente dele, o diabo já trabalha. Ele faz planos para destruir o povo de Deus. Então, o que ele está fazendo? Esse homem já estava maquinando. Ele falou, eu vou chegar no governo, vou chegar a ser rei. Quando eu chegar a ser rei, o que eu vou fazer? Eu vou acabar com esse povo, cara. Eu vou colocar eles como escravo, porque esse povo está crescendo demais aqui. Eles estão possuindo a nossa terra. Eles estão possuindo a nossa terra. Então, para acabar com essa coisa, eu vou o quê? Eu vou chegar no governo e vou vou fazer deles escravos. Né? É o planejamento do diabo usando a mente de Faraó para fazer isso. Mas isso tudo é permissão de Deus, tá certo? Tudo permissão de Deus. Vamos lá em Êxodo capítulo 1, verso 8. Êxodo capítulo 1, verso 8. Meus irmãos amados, isso você não aprende em nenhum lugar, tá? Em nenhum lugar, em igreja nenhuma você vai aprender isso, não. Porque eles não estão preocupados em ensinar. Mas como nós somos a igreja verdadeira, né? Então nós vamos ensinar. Tá certo? Vamos ensinar aqui. Tá? Chega o céu, ele está como? Chega o céu, ele está abaixo da terra também. Chega o céu, não entendi, mano, Dalva. Deus abençoe. Então vamos continuar. Êxodo 1, verso 8. Diz aí, depois levantou-se um novo rei. Levantou-se um novo rei. Sobre quê? Sobre o Egito, que não conhecera quem? A José. Ele não conhecera a José, tá? O qual disse ao seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Então ele estava o quê? Maquinando, é o que eu disse. É por isso que, ó, meus irmãos, graças eu dou a Deus, meu bom Deus, que eu gosto de Bíblia, eu estudo a Bíblia. De tanto estudar a Bíblia aqui com os irmãos e tudo isso, fica na caixa da memória. Então, quando a gente vai pregar, o Espírito Santo nos dá a revelação do que está na caixa da memória. Entendeu? Eu tinha falado anteriormente que Faraó, ele estava maquinando. Antes de ser rei, ele estava maquinando. Ele estava pensando, olha, esse povo está grande demais, cara. Eles vão possuir a nossa terra, ele vai ser o rei aqui. E se acabou o egípcio, nós vamos ser escravos deles. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou levantar um espírito do anticristo, aleluia. Ai, meu Deus do céu, vou começar a falar, irmão, já estou sentindo a presença, ô glória. É assim o anticristo ele está vendo, nossa Deus, a igreja está crescendo, vamos tentar, enquanto o anticristo não se revela, o espírito anticristo, ele está falando assim, vamos levantar falsos profetas, vamos levantar líder falsa, vamos enviar pastores falsos, vamos transformar e tentar enganar, mudar
a mente desse pastor para que ele manipule as pessoas e as pessoas não sejam adeptas à Bíblia, adeptas à palavra, adeptas ao Evangelho. Então, muita debilidade espiritual, mais perversidade na mente. Eles vão ficar apaixonados pela glória, apaixonados por essa vida, aleluia, enganados. E vai ser facilmente do anticristo governar. É a mesma colocação, é o mesmo espírito, irmão, o mesmo espírito do Egito. Esse é o mesmo espírito, é um espírito que trabalha por séculos. Que se demonstrou Paulo, que se revelou Paulo dizendo anticristo. Anticristo é o quê? Anti-Deus, anti-evangelho, anti-Jesus. Anti significa que é contra Jesus, contra evangelho, contra Deus, que se opõe. Que se opõe, perdão, opone é espanhol. Que opõe o Evangelho de Cristo. Amém? Então, nós vemos aí. Então, eu tinha falado que esse cara estava maquinando, ele estava pensando, ele estava pensativo, ele estava... eu vou chegar no governo. Irmão, deixa eu te falar aqui. Ainda, olha, os brasileiros, irmão, não estou falando nada contra Bolsonaro, tá certo? Mas tem uma coisa aqui que eu quero relatar para os irmãos. Irmãos, desculpa, não estou falando de política, eu estou dando um exemplo. Irmãos, não olhem para governo nenhum. O governo aqui é Jesus, ele é rei, tá? E se ele é rei, eu obedeço ao rei, não ao governo da terra. Se ele está oponendo, se ele está em oposição, se ele está contra o governo de Deus, eu vou obedecer. Não, eu não tenho que obedecer. Eu tenho que obedecer a Deus, o governo de Deus, a lei de Deus, o propósito de Deus, né? O mandamento de Cristo. É isso que eu tenho que obedecer. Tá? Amém. Então, por isso que eu não falo de política nem entro nisso. Porque, para mim, entendeu? Tem que olhar para a cruz, tem que olhar para Jesus. Amém? Vamos lá. Claro que Bolsonaro está fazendo aí, Bolsonaro, né, está fazendo seu papel aí, tem que fazer mesmo, mas, tá? Ok. Vamos entender aqui, então, o versículo o versículo chave, para que nós possamos entender aí, ó. O capítulo 2 de Êxodo, verso 24 e versículo 25. Capítulo 2 de Êxodo, verso 24 e verso 25, para a glória de Deus, tá certo? Amém. Ó, verso 24, versículo 24, versículo de número 25. Diz assim, todos que estão comigo, atentos em nome de Jesus. Diz assim: e ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com quem? Com quem? Com Enoque? O seu concerto com Adão? Com Abraão. O seu concerto com Abraão? O seu concerto com Abraão? Com Isaac e com quem? E com quem? Jacó. E com Jacó. Os três. Que dá referência do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os três têm que estar de acordo. A semente, a partir deles ia ser chegada, que é o Messias, que é Jesus. Tá? Amém. Então, o verso 25 diz: e atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu os Deus. Outra vez, e atentou Deus para os filhos de Israel, os filhos de Israel significa os filhos de Jacó, porque os filhos de Israel foi contido como filhos mesmo, filhos, os netos, os bisnetos e tudo isso, porque o seu nome foi trocado para Jacó, de Jacó para Israel. Então, por isso que fala
os filhos de Israel. Os filhos de Israel é Jacó é Israel, Israel é Jacó. Jacó é Israel, Israel é Jacó. Jacó é Israel, Israel é Jacó. Israel é Jacó e Israel entendeu? Então os dois é um. Os dois nomes é um só. É a mesma pessoa. Só que tem o seguinte, o Jacó, ele confiava em Deus e tudo isso, ele via amor de Deus, mas ele não teve um encontro com Deus. Quando ele teve um encontro com o varão, com o anjo do Senhor, né? Quando ele teve um encontro, o seu nome foi trocado para Israel. Por quê? Porque ele lutou com Deus. Ele pegou o anjo e falou, não vai enquanto você não me abençoe, porque meu irmão Isaú quer me matar. Não vai, não vai. Ele foi e falou, quebrou a perna dele, né? A coxa dele, deu um golpe lá, ele ficou meio manco. Aí ele falou assim, não só te chamarás, eu te abençoe, não será só essa bênção. Te chamarás Israel. Seu nome não serás mais Jacó, sim Israel. Tá certo? Então é a mesma pessoa, mas só que Israel representa a semente de Abraão. Amém? Amém. E a semente de Isaac, tá certo? Israel é o povo. Né? Israel é o povo, né? Que era filho de Jacó. Você me entende? O propósito de Deus era colocar uma nação no dia de hoje, chamada Israel. É o propósito de Deus. E não tem como fazer uma nação se não tiver povo. Povo, olha só, se tiver uma ilha, se tiver um bosque grande, grandíssimo, né? Por que é chamado bosque? Porque lá é pura árvore, pura animais, não tem nada de casa nem pessoas. Então, não é chamado de nação aí, é chamado de bosque. Agora, se contém nação nesse lugar, quando é povoado. Né? Quando é povoado. Quando é povoado, é chamado de nação. Né? Se dá o nome do lugar. Amém? Então, olha aí, irmãos. Esses são os versículos chaves que nós estamos estudando. O próximo verso, o próximo capítulo é o capítulo 12, verso 27, perdão. Capítulo 12, verso 27. Capítulo 12. Amém? Capítulo 12. Versículo 17. Versículo 27. Vai 27. 27. Amém? Versículo 27. Diz assim, então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor. Nós estudamos anteriormente, irmão. Se for lá no canal da irmã Marisa, você vai encontrar lá o vídeo. Esse do capítulo 12. Significa, a Páscoa é a saída do povo de Israel, né, da terra do Egito. Então, eles mataram o cordeiro, colocaram nos umbrais da porta, eles foram guardados, porque o anjo da morte estava passando, e eles não podiam ser atacados, eles estavam sendo guardados, né, por Deus. Tá bem? Então, a Páscoa é o pão sem levadura. É o cordeiro que foi sacrificado e o pão sem levadura, ou seja, que não tem fermento, que não se infla. Para aparentemente a pessoa olhar, eu quero esse grandote para me comer e saciar. Né? Essa não é a colocação, porque Jesus, quando ele fala que eu sou o pão que desceu do céu, ele está dizendo que ele é o pão verdadeiro, não tem fermento, não tem mancha, não tem mata, não tem nada. Ele é o verdadeiro pão sem levadura e sem fermento. E diz assim, esse é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios, e livrou as nossas casas. Então, o povo inclinou-se e adorou. Tá? Ok? Bendito Deus. Amém. O outro versículo, meus irmãos, de referência é
o próximo capítulo, é o capítulo 20, verso 2, versículo 2 e versículo 3. Capítulo 20, versículo 2 e versículo 3, tá certo? Capítulo 20, versículo número 2 e versículo número 3. Para a glória de Deus. Bem? Aí diz assim: então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses. Não terás outros deuses que diante de mim. Então, Não farás. o governo teocrático, amém? O governo teocrático aqui não podia ter outros deuses, irmãos. Não podia. Não terás outros deuses. Então, o governo de Deus é teocrático. Deus estava chamando o povo de Israel para ir para a terra de Canaã, mas passar pelo processo, passar pelo deserto. Eles podiam chegar em Canaã pelo lado dos filisteus. Mas só que esse lugar tinha homens armados, homens muito fortes, homens cheios de espadas, homens de guerra. Então, eles não podiam passar por aí. Por isso, Deus permitiu que Moisés os guiasse por outro caminho. Mas também é propósito de Deus, é claro, para ver que tão fé que eles têm, tão fé, que tamanha fé que eles tinham para Deus, né? Que manifestaram para Deus. Amém? Então, dizem, eu sou o Deus que te sacou, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, ou da casa de servidão, não terás deuses, não terá outros deuses diante de mim, hein? Não terás outros deuses diante de mim, não terás outros deuses diante de mim. Quero abrir um parênteses aqui. Meus irmãos amados, vejam só. As pessoas pensam que deuses é somente barro, aquela Maria, Judas não sei do que, tudo isso. As pessoas pensam que só isso é Deus. Mas também deuses é colocar outras coisas em primeiro lugar. O carro, a casa, a empresa. Tudo isso se transforma em deuses. Tudo isso. Porque está possuído no coração. Agora, quando você coloca Deus em primeiro lugar, todas essas coisas banais. São coisas banais. Tá? Bem? Então, vamos lá. Nós temos que adorar somente a Deus, tá certo? A Deus. Servi-lo com todo o coração, todo o entendimento, toda a alma. O Êxodo começa onde Gênesis termina, quando Deus trata com o seu povo escolhido. Os judeus, que é o povo escolhido, né? Êxodo segue os eventos desde o tempo em que Israel entra no Egito como convidado de José. Entendeu? Eu já tinha falado isso aí. Quem era um personagem poderoso no Egito, até que eles foram eventualmente liberados ou libertados da cruel escravidão da qual eles haviam sido levados para lá, né? Um novo rei que não conhecia José, nós lemos aí, Êxodo 1, capítulo 1, verso 8. Os capítulos 1 e 14 descreve as condições de opressão dos judeus,
baixo governo de Faraó. O surgimento de Moisés como seu libertador, as pragas traídas por Deus sobre o Egito a causa da negatividade, da negação do seu líder, de submeter ao seu líder, né? E a saída do Egito, a soberana e poderosa mão de Deus, a mão poderosa de Deus se vê nos milagres das pragas, terminando com a praga da morte dos primogênitos, na instituição da primeira Páscoa. A libertação dos israelitas seu passo ou sua passagem para dentro do mar, né? A sua passagem pelo mar vermelho, a destruição do exército dos egípcios, a parte central do Êxodo, né, é dedicada à peregrinagem no deserto e a milagrosa provisão de Deus para seu povo, ainda que ele lhes deu pão do céu, água doce do que amarga. Você viu lá, quando eles estavam passando no deserto, e viu lá aquele rio, né? Que era amargo, eles falaram, ai, Senhor, essa água está amarga. E começaram a reclamar com Moisés, e Moisés pegou a vara e a água, o quê? Se transformou em doce. E eles tomaram, tranquilo. Deus transformou a água doce em amarga. Perdão, a água amarga em doce, perdão, hein? Água amarga em doce. Água da rocha saiu. Vitória sobre aqueles que os houvera destruído. Amém. A sua lei, escrita nas tábuas de pedra, pela sua própria mão, e a sua presença em forma das colunas de fogo e nuvem, as pessoas continuamente murmuravam e se rebelavam contra Deus. Amém? Amém. Se rebelavam contra Deus. A última terceira parte do livro descreve a construção da Arca do Pacto e o plano para o tabernáculo com seus variados sacrifícios, altares, mobiliário, cerimônias e formas de adoração. Amém? Amém. Amém? Amém. Então, a referência profética é essa. Referências proféticas. Eu vou dar citação aqui também, tá? Amém. Referências proféticas. Referências proféticas. A lei mosaica foi dada em parte... Perdão. Os números dos sacrifícios, né? Os numerosos sacrifícios requeridos aos israelitas eram uma ilustração do sacrifício supremo. A Páscoa do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, na noite da última praga no Egito, se sacrificou um cordeiro sem defeito e seu sangue se cumpriu. O seu sangue se aplicou nos postes ou nos vintéis ou nos umbrais das portas, é o que a gente tinha mencionado, nas casas do povo de Deus, nas casas dos israelitas, protegendo-os do anjo da morte, isto é,
prefigurava a Jesus, o Cordeiro de Deus, sem mancha, sem contaminação. Vamos lá em Pedro capítulo 1, verso número 19. Pedro capítulo 1, verso número 19. Amém? 1 Pedro, capítulo 1, verso 19. Amém? Amém. Já coloca a ponta aí, porque Deus está falando. Amém? Amém. Diz assim, mas com o precioso sangue de Cristo, mas com o precioso sangue de Cristo, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, Contaminado. o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Amém? Amém. Mas com o precioso sangue de Cristo, de um cordeiro. O que está dizendo é um contexto aqui. Ó. O verso 13 diz, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as consciências que antes haviam em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santos, que eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga, segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Tá? Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados a vossa vã maneira de viver, que, por tradição, recebestes de vossos pais. Amém? Mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Amém? Amém. Glória a Deus. Não foi por prata, não foi por ouro, foi pelo sangue. Tá? Glória a Deus. Amém? Amém. Ok. Vamos... Eu vou continuar, meus irmãos, isso aqui, no próximo estudo, com uma repassada novamente, porque nós estamos estudando Êxodo, mas sempre quando eu for dar esse estudo aqui, eu vou dar uma explanada outra vez nisso, porque é muito claro, tem que ficar na mente, tem que guardar isso. Amém. Glória a Deus. Vamos lá para o Êxodo 14, vamos dar uma lida rapidamente aqui, porque esse é o intuito nosso, de continuar lendo aqui. Né? Então falou o Senhor a Moisés, capítulo 14 é o nosso texto-chave, que nós estamos lendo aqui todo o livro. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zebom. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel, então embaraçados na terra, o deserto os encerrou. Embaraçados, ou seja, eles estão atrapados aí, eles estão presos aí, embaraçados, presos. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim, sendo pronunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo. Disseram, por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel para que nos não sirva?
e aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo. Ou seja, Deus havia endurecido todos os tempos o coração de Faraó para que não deixasse o povo de Israel ir. Mas na última praga que foi enviada, que é o anjo da morte, a qual foi passado sobre os primogênitos dos egípcios, aleluia, sobre os filhos primogênitos dos egípcios, a qual os israelitas foram livrados por causa do sangue do cordeiro que foi imolado. Isso, meus irmãos, tudo que está dizendo aqui, nos aponta que Faraó estava o quê? Com coração duro, coração perverso, ainda que ele deixou ir, né, por causa dessa última praga, ele vai atormentar, porque deixamos ir, vamos atrás, vamos correr atrás deles, vamos resgatá-los outra vez. Essa é a mentalidade daqueles que querem te fazer escravo. Essa é a mentalidade daqueles que querem da religião, que querem te atrapar, que querem que você essa é a mentalidade. Essa é a mentalidade, Juliette. Essa é a mentalidade, Juliette, do povo. Amém, linda. Deus te abençoe. Essa é a mentalidade do povo que quer deixar os filhos de Deus atrapados, mas Deus vai vir com o seu livramento e vai dar livramento. Amém? Vai dar livramento. Então, eles aprontaram seus carros e tomou consigo o seu povo, e tomou os 600 carros escolhidos de todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel, porém os filhos de Israel saíram com alta mão. Amém? E os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e alcançaram-nos acampados, junto ao mar, perto de Piairote, né, diante de Baal-Zefon e Sefon. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Estava diante do mar, o que eles vão fazer? Vão aclamar ao Senhor. Não tem como para onde ir. Se nós vai para frente, se nós formos para frente, o mar nos engole, nos come, nos afoga. Se for para trás, os egípcios nos atrapam, nos matam e acabou. Somos escravos outra vez. E eles clamaram ao Senhor. Sabe aquela vez que você está assim, meu Deus do céu, que mar está grande, eu olho para trás, está pior todavia, o que eu vou fazer? É porque Deus quer que você clame, mas dentro da clamação, Deus vai te contestar como contestou para Moisés, e disseram a Moisés: não havia sepulcros do Egito para nos tirares de lá, para que morramos nesse deserto, porque nos fizeste isto, que nos tem tirado do Egito, desesperados estavam eles. Por quê? Porque agora vamos morrer nesse deserto, vamos morrer aqui, na frente está o mar vermelho, atrás está os egípcios com os carros, os cavalos, os exércitos deles, para nos tomar e aprisionar. E agora não tem sepulcro para nós aqui. E lá no Egito tinha sepulcro. E agora, Moisés? Não é esta a palavra que temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morremos no deserto. Era o que ele estava falando, Moisés. Não, Moisés, aqui nós vamos ficar mesmo. Aqui nós temos que ficar mesmo, para com isso, está louco, Moisés, tirar-nos daqui, levar para o deserto, depois passar para não sei para quê, e para que lado nós vamos? Tem vários caminhos, tem um caminho para cá perigoso, outro ali perigoso, para cá perigoso, e para onde nós vamos? Está louco, vamos ficar aqui mesmo, se vir na Faraó, e tá, Moisés, não, nós temos que ir, que Deus mandou, Deus vai destruir, Deus vai fazer para que dá sinais a eles, para que eles liberam nós, e tal, aquela coisa, e vai, e vem, vai, e eles para como vamos entrar em Canaã, e eles estavam relembrando todo esse processo que eles tiveram no Egito. Então, no verso 13 diz: Moisés, porém, disse ao povo: não temais. É a palavra de Deus para ti. Não temais. Se está diante do mar, se atrás tem muitos exércitos para vir contra ti, não temais, não temais.
Não temais, a palavra de Deus é viva. Não temais, a palavra de Deus é o pão. Não temais, a palavra de Deus é a vida. Não temais, a palavra de Deus é fogo consumidor. Não temais, assim como Deus destruiu os egípcios, os carros, os cavalos, acabaram com eles, assim Deus está fazendo com os pecados do povo hoje, em nome de Jesus. Se você crê, verás a glória de Deus. Não tem mais. Se você está vendo o mar diante de ti, os inimigos vindo atrás de ti, não tem mais. Glória a Deus. Não tem mais. Está inquieto, se vê de livramento do Senhor. Quando Deus fala está inquietos, é para ficar tranquilo. Fica tranquilo. Tá? Fica tranquilo. Quietos. Não fala nada, caladinho. Estais quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Nunca mais vereis para sempre. Significa que eles passariam ali. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Ou seja, quem peleja a tua causa? Quem peleja a tua causa? Quem peleja a tua causa? O Senhor. É o Senhor. Amém? Amém. Aí diz. Então disse o Senhor a Moisés, porque clamas a mim, dize aos filhos de Israel que marchem. Então, marchem, irmãos, marchem, caminha, vai. Caminha, tem que caminhar. Os que estão me ouvindo neste momento, não deixe de me seguir aqui, irmãos. Tem que me seguir aqui, irmãos. Tem que me seguir aqui. Vamos lá, segue-me aqui. Amém. Glória a Deus. Amém? E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios para que entre nele atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e nos seus carros e nos cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado em Faraó e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles. Ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era escuridade para aqueles de Israel, e a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Ou seja, quem está nas trevas, a escuridão para eles. Eles ficam confusos com a luz. Né? Eles ficam confusos. Imagina de noite, né? Eles correndo atrás dos israelitas, como eles vão encontrar os israelitas? Então a nuvem descobriu e ficaram confusos, para onde eu vou. Eles não conseguiam alcançar, mas para os israelitas, a nuvem de glória, a claridade, iluminava os seus caminhos e eles iam adiante. Amém? Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os cavaleiros, até o meio do mar. Aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. E tirou-lhes as rodas dos seus carros e fez-los andar dificultuosamente. Então disseram aos egípcios:
fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E diz o Senhor a Moisés, estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros, sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou a sua força a amanhecer. E os egípcios fugiram ao seu encontro. O Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas tornando cobriram os carros, os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar, em seco, em águas, e as águas foram-lhes como um muro à sua mão direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos Israel, viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. Amém? E temeu o povo ao Senhor e creu no Senhor. E em Moisés, seu servo. Hein? Veja